No último dia 19 de agosto, o futebol peruano foi sacudido por uma decisão drástica da Federação Peruana. Na ocasião, a entidade confirmou a expulsão do Deportivo Binacional da primeira divisão. A medida veio logo após a revogação da decisão judicial que até então havia garantido ao clube de Juliaca o direito de permanecer na elite. A decisão não apenas encerrou a participação do campeão nacional de 2019 no torneio atual, mas também abriu porta para um cenário ainda mais sombrio: o risco real de desaparecimento do Binacional da pirâmide do futebol peruano. No vídeo de hoje, o Gol de Canela detalha essa situação para vocês. Poucos clubes no futebol peruano viveram uma ascensão tão meteórica quanto o Deportivo Binacional. Fundado em 2010, na fria e desafiadora região de Juliaca, a mais de 3.800 metros de altitude, o clube parecia fadado a ser apenas mais uma equipe de interior. Mas o destino tinha outros planos. A virada começou quando o clube atraiu o apoio financeiro de empresários locais, que viram no futebol uma oportunidade de projeção nacional. Com a injeção de recursos, estrutura minimamente profissionalizada e contratações pontuais, o Binacional foi ganhando corpo. A altitude de Juliaca se transformou em um aliado poderoso, mas o fator decisivo mesmo foi a chegada de investimentos. Esse processo culminou em 2018, quando o clube subiu para a primeira divisão, e logo no ano seguinte viveu sua maior glória. Em 2019, com um time competitivo e embalado pela força da torcida, o Binacional surpreendeu o país, conquistando a primeira divisão do Campeonato Peruano. Campeón nacional, Binacional campeón del fútbol peruano 2019, en el estadio de Matute. Los jugadores se abrazan en el centro de la cancha, los jugadores del Binacional se arrodillan, miran al cielo, agradecen a Juan Pablo Vergara. Os hinchas aliancistas aplaudem. O título abriu as portas para a Copa Libertadores de 2020, onde o time chegou a enfrentar clubes históricos do continente. Para Juliaca era o auge. Em menos de uma década, o Binacional havia saído do anonimato para um dos maiores palcos do futebol sul-americano. Naquele momento, o Poderoso do Sul, como também é conhecido, parecia ter encontrado um espaço definitivo no futebol nacional. Mas, em pouco tempo, a história que parecia ser de glória se transformaria em uma montanha-russa de crises esportivas, financeiras e institucionais. O título de 2019 deu projeção, mas também revelou as fragilidades de uma instituição jovem. Logo depois, vieram problemas administrativos, dificuldades financeiras e uma queda brusca de rendimento esportivo. O Binacional passou de sensação a candidato ao rebaixamento em questão de meses. A chegada da pandemia agravou ainda mais a situação. Sem torcida nos estádios, com receita em queda e com uma gestão estável, o clube começou a se afundar em dívidas. A situação foi ficando cada vez mais complicada com o passar dos anos, até que veio o episódio decisivo. Em 2024, o Binacional entrou em litígio com a Federação Peruana. Isso porque, na ocasião, a entidade resolveu rebaixar o clube para a segunda divisão, alegando que ele não cumpria mais os requisitos do regulamento de licenciamento de clubes do país. Diante dessa situação, o Binacional optou por um caminho arriscado. Em vez de recorrer apenas às instâncias esportivas, levou a briga para a justiça comum, conseguindo, através de uma medida cautelar, um retorno para a primeira divisão. A manobra funcionou temporariamente, mas trouxe consequências graves. O clube se colocou em rota de colisão não apenas com a Federação Peruana, mas também com a FIFA, que geralmente aplica punições severas a quem leva disputas esportivas para os tribunais civis antes de esgotar os recursos desportivos. No último dia 19 de agosto, a medida que mantinha o Binacional na primeira divisão caiu. Com isso, a Federação Peruana não perdeu tempo. Anulou todas as partidas do clube no torneio Clausura e oficializou a exclusão do clube da temporada.
O golpe foi devastador, mas ainda pode ser pior. Isso porque, segundo informações da imprensa, a Assembleia de Base da Federação Peruana, órgão máximo de decisão do futebol local, agora analisa a possibilidade de expulsar definitivamente o binacional do sistema federado. Ou seja, se a decisão for confirmada, o clube seria banido de todas as competições profissionais do país. Não poderia também registrar novos jogadores, muito menos competir em torneios de base. Seria, em termos práticos, a morte esportiva do binacional. Em Juliaca, a situação é dramática. A torcida, que um dia vibrou com o título nacional, agora assiste ao risco de ver o seu clube simplesmente desaparecer. A diretoria insiste que continuará a lutar pelos seus direitos e promete apelar ao Tribunal Constitucional do Peru. O caso do binacional é um retrato das contradições do futebol peruano. Um campeonato cheio de clubes tradicionais, mas também repleto de crises administrativas, má gestões e disputas políticas que atrapalham dentro de campo. O poderoso do Sul vive seu momento mais frágil. Entre o orgulho da conquista e o abismo do desaparecimento, sua história serve como um alerta. No futebol, sem respeito às regras e sem uma gestão sólida, a glória pode durar apenas um instante. De esta forma se vive la previa de la llegada de uno de los jugadores al poderoso del Sur. Siempre perseguido por esos colores. Que puedan competir de esa forma. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!